Olá, muito bem-vindo. Estamos nessa experiência nova de ensino remoto e essa, portanto, será a nossa primeira aula desse curso de língua portuguesa para os quartos anos. O material que vamos utilizar é este aqui. Vou deixá-lo disponível lá no SIGA para vocês baixarem. Dele, tiraremos todas o conteúdo das aulas e algumas adaptações de atividades que eu vou também deixá-las no SIGA para serem respondidas. Agora, tenho que compartilhar com vocês a tela desse material. Bom, esse daqui é o material escaneado, né? Aqui é o capítulo 1, que é o objeto dessa nossa aula, e é sobre a norma culta. Veja, esse livro segue as competências do Enem. Então, cada capítulo corresponderá a uma das 4 competências do Enem, tá certo? Só no último capítulo no último capítulo das competências é que eu vou precisar fazer uma adaptação, porque houve uma alteração, o 5º capítulo, que é a última competência do Enem, que eu vou precisar fazer uma adaptação, porque há 2 anos modificaram um dos parâmetros do Enem e, portanto, não consta desse livro. E o 6º capítulo, que é sobre redação administrativa, essa daqui a gente não vai tratar diretamente, porque para cada uma dessas está aqui a explicação, o porquê e um modelo. Então, a gente vai gravar os 5 capítulos, porque temos que concluir esse curso antes do que era previsto. E aí, vamos agora para o primeiro capítulo, chamado Norma Culta, dela você não escapa. Não basta ter boas ideias, é preciso também conhecer o padrão culto da língua portuguesa. De acordo com o Enem, para escrever uma redação, você deve demonstrar o domínio básico da norma culta da língua escrita. Quer dizer, o que é, na primeira competência, que o avaliador vai observar? Vai observar se você minimamente sabe escrever. Se você consegue minimamente dizer alguma coisa sem ela estar errada. Escrever, sei lá, a palavra banheiro corretamente, sabe? Não é muita coisa, não é absurdo. A primeira competência é só observar se você conhece minimamente o padrão culto da língua. Se você escreve queijo sem o i, ou com o i, entendeu? São essas coisinhas, basicamente essas coisinhas serão observadas aqui. Vejam. Então, qual vai ser o foco desse capítulo? Como, obviamente, não vai poder ser feito um resumo exaustivo de tudo quanto a gente já viu nos 3 anos anteriores, o objetivo aqui é dar algumas dicas, alguns macetes, especialmente de palavras que a gente pode confundir. Aqui vejam aqui uns exemplos, né? Em vez de ou ao invés de. Qual dessas duas a gente deve usar? São indiferentes? A gente pode usar essa no lugar desta ou esta no lugar desta outra? Em fazendo isso, haverá alguma alteração de sentido? São essas questões que a gente precisa abordar. A princípio ou em princípio? O que é que significa? Estão corretas ambas? A gente pode usá-las indiferentemente? Aonde ou onde? Isso aqui muita gente erra. A vírgula entre sujeito e verbo é alguma coisa possível? Usa-se crase diante de palavra masculina? Vejam, todas são questões maximamente pertinentes ao que a gente tem que discutir.
porque são situações com as quais nos haveremos de deparar, não somente para a chamada redação do Enem. Isso vamos dizer, é o objetivo imediato, é o fim próximo que a gente quer atingir. Mas qual é o fim remoto? Qual é o fim mais distante que a gente quer atingir? Que essas lições, que essas coisas fiquem gravadas na nossa mente e que lá na frente a gente não precise de constantemente consultar uma gramática ou um dicionário para saber que expressão utilizar dessas que são as mais corriqueiras. Ou, o que é pior, você entregar um relatório, um documento qualquer na empresa onde você trabalha, e o seu superior imediato devolver o trabalho para você fazer cheio de correções ortográficas no seu trabalho. Então, esse é, vamos dizer, o fim remoto dessa aula. O fim próximo é a preparação para o Enem. Quando esse livro foi feito, a última reforma ortográfica tinha sido aquela da década de 70, mais especificamente, se não me engano, em 1972, que era a que estava vigorando até quando, em 97, começaram as discussões a respeito de um acordo ortográfico. Qual é a diferença entre reforma ortográfica e acordo ortográfico? Vou começar pelo acordo, que é mais amplo. Um acordo é quando vários países que usam a mesma língua definem algumas regras que serão comuns a todos eles. Isso é um acordo. Como o nome está dizendo, o acordo é ortográfico, tem a ver com a escrita, não com a fala. Notem que os portugueses seguirão falando o português do jeito que eles falam. Como assim? Eles dizem Antônio com o O aberto, enquanto a gente diz Antônio com o O fechado. A gente diz lâmpada, lâmpada, nasalizando. Eles dizem lâmpada. E acentuam, obviamente, diversamente, porque é aberto, tem que ser com agudo, e a gente é fechado. O nasal vai com o tio. Com o tio, não, com o... com o tio. Circunflexo é o outro. Que não é um acento, na verdade. É um sinal. Então, e uma reforma é quando o próprio país se propõe a alterar alguma coisa que achou que precisava ser alterada sem se preocupar com os falantes dessa mesma língua que moram em outros países. Tinha havido um acordo ortográfico, se não me engano, em 1953, entre Brasil e Portugal, e em 72, na década de 70, o Brasil propõe a Portugal esse acordo com as alterações que estavam propostas. Portugal se nega e o Brasil resolve, por conta própria, por sua conta e risco, como se diz, resolve levar adiante aquilo que antes era para ser um acordo e passa a ser uma reforma. Então, o acordo é quando alguns países decidem em conjunto algumas alterações na ortografia, e uma reforma é quando um país, desconsiderando os demais, reforma a sua língua no seu uso interno. Então, o português do Brasil começou a distinguir-se, a separar-se na grafia daquela forma europeia, utilizada em Portugal e em muitos dos países europeus, dos países africanos, por exemplo, que utilizam o português. Isso estava dando uma confusão, especialmente no mercado. Por exemplo, se você entrar no seu Windows e tiver atualização da língua, para você configurar a língua, você vai ver que ali está pedindo português, aí tem entre parênteses Portugal e português, entre parênteses Brasil. Isso complicava a situação, demais que o Brasil contém mais falantes do que a soma de todos os outros países que falam português. E aí, o Brasil detém uma importância muito grande para a língua portuguesa. Um português uma vez já me disse que a língua portuguesa não seria o que é, não fosse o Brasil. Claro, eu não estou aqui falando, meus caros, de que não tenha importância literária.
que a importância literária do português não depende do Brasil. E muito pelo contrário. O Brasil hoje, literariamente, não é um expoente para as letras lusitanas, que a gente não tem produzido uma literatura que esteja à altura. É uma literatura que é produzida, é consumida aqui, em 2, 3 anos desaparece. A não ser que algum círculo universitário resolva que aquele autor é alguma coisa que eles acham que deve ser lido, mas a população mesmo não se interessa por ele. Assim, os sintomas mais graves de que a nossa literatura está em perigo de extinção é o fato de que os leitores, eu digo pelos alunos que eu tenho, que não têm interesse em ler literatura nacional, mas querem sempre ler a literatura estrangeira. Não é pelo gosto da novidade, é pela chatice da literatura nacional. É pelos temas medíocres, é por uma escrita politicamente engajada ou politicamente correta. São essas coisas que atrapalham a literatura. No dia que a arte se enclausurar, perder a capacidade de ser contestadora, de ser irônica, de ser polissêmica, ela deixa de ser arte. Veja, nesse primeiro capítulo, nosso propósito é sanar as principais dúvidas de grafia. Aqui, basicamente, aquilo que eu disse, as palavras que são parecidas, né? Os homônimos e os parônimos. O que são os homônimos? Os homônimos são palavras que se escrevem ou se falam exatamente igual. Então, você tem 2 tipos de homônimos. Os homônimos homógrafos e os homônimos homófonos. Os homógrafos são aqueles que se escrevem do mesmo jeito, mas pronunciam-se diferente, tipo forma e forma. Se escrevem igual, mas tem uma pronúncia diferente. E os homônimos homófonos são aqueles que, embora se escrevam diferentemente, se pronunciam iguais. Tipo, ascender com C e ascender com SC. Escrevem-se diferentes, mas pronunciam-se iguais. E existem, obviamente, os homônimos homófonos e homógrafos ao mesmo tempo, como a palavra manga, que você tem a manga da camisa, a manga do verbo manga, ele manga do verbo mangar, você tem a manga de chupar. Quer dizer, então, elas escrevem-se, são escritas iguais e são pronunciadas iguais. Vamos perceber também as diferenças entre a linguagem informal e a linguagem formal. Isso é extremamente importante a gente saber distinguir isso, porque numa situação de uma redação do Enem, ou numa apresentação de trabalho, ou você vai apresentar um projeto, você faz um curso técnico, você vai apresentar um projeto para uma comissão, sei lá, da Câmara de Vereadores. Você não pode chegar ali falando a mesma linguagem que você fala com seus amigos na praia. Você tem que adaptar, você tem que adequar a sua linguagem ao ambiente, não às pessoas, veja. Porque muitas vezes as pessoas que ocupam os cargos são tão estúpidas ou tão ignorantes quanto uma porta. Mas não é a pessoa a quem você se dirige, é o cargo a quem você se dirige. A situação de formalidade é ao cargo, a distinção que a pessoa está ocupando naquele momento, não a ela própria. E aí, isso aqui é extremamente importante. Rever alguns casos específicos de concordância e entender um pouco mais o uso do se, que dá uma confusão medonha nas orações, e assimilar as colocações corretas, tanto da vírgula quanto da crase e do uso dos porquês. Veja essa frase. Vem para a caixa você também. Você pode pensar, o que é que está errado aí? Ora, isso aqui não é uma linguagem formal. É uma linguagem que na publicidade foi feita, mas também é de uso muito comum no Sudeste.
Na verdade, não é que eles propositalmente fizeram isso. Eles erraram pelo costume que está no Sudeste e depois está... Isso é uma doença, uma praga, uma lástima que está se espalhando pelo Brasil todo, é a pessoa não fazer o imperativo correto com a pessoa que está usando. Você usa você, é preciso concordar o pronome no imperativo com a pessoa. Então, não é vem para a caixa você também, seria venha para a caixa você também. Não vou nem considerar o para aqui, mas venha para a caixa você também, ou vem para a caixa, não dá para encaixar aqui o tu, porque esse daqui é estranho, né? Vem para a caixa tu também. Vem tu para a caixa, vem tu também para a caixa, seria uma construção. Mas essa daqui, o principal problema dela é a falta de concordância entre o imperativo com a pessoa. E aí, obviamente, está aqui o uso do pra, que é o... Aí está aqui os exemplos. Eu acho feia essa construção, né? Venha para a caixa você também, está perfeitíssima. Eu acho feia, vem para a caixa tu também. A musicalidade dela não me agrada. Acho que seria melhor, vem tu também para a caixa. Seria a construção musicalmente melhor, né? Veja, outra aqui, olha. Tem coisas que a gente nunca esquece. Aqui, vamos dizer que há dois problemas. Primeiro, o uso do tem, no sentido de existir, ele não faz parte na linguagem formal. Veja, essas coisas que eu estou dizendo aqui são referentes à linguagem formal. Eu não estou, em hipótese alguma, criticando a linguagem corrente, a linguagem corriqueira, a linguagem informal. Pelo contrário, acho que ela deve realmente existir. Mas é preciso que a gente saiba quando é uma e quando é outra. Então, aqui não seria tem, mas seria há coisas, ou existem coisas que a gente nunca esquece. O agente é informal demais. Há coisas que nós nunca esquecemos. O camarada resolveu corrigir aqui e só fez colocar o tem com acento. Mas essa correção daqui, da Raquel Baiense, ela não está boa. Para uma situação formal de fala, veja bem. Para uma situação formal de fala, isso aqui não serve. Para uma situação informal, aí esse tem deve ser realmente acentuado, porque coisas, está no plural. A agência de turismo X tem o mapa para te levar onde você quiser, onde você mais deseja. Veja, aqui o grande problema é o ti e o você, que é uma confusão extremamente recorrente aqui no Brasil e que não se percebe quando é uma e quando é outra. Levá-lo aonde e o onde aqui, né? Levar para onde, aonde. Cadê? A agência do turismo tem o mapa para levá-lo aonde você mais deseja ou para levar-te aonde tu mais desejas. Vamos ver esse anúncio aqui. É massa, brother. Brother, dentro dessa nova edição do Vestibular 500 testes, tem tudo para o próximo Vestiba, para que o próximo Vestiba role na maior. Só de português são 80 questões, tendo 50 testes e 30 escritas. Fora as questões de física, química, biologia, história, geografia, matemática e inglês. Ah, tem uma lista de livros e uma série de dicas que você precisa ficar por dentro antes de encarar os exames. Vestibular 500 testes, especial do Guia do Estudante, desencana, brother. Vestibular agora é manha. Essa linguagem é ultra informal. Com vocabulário bastante usado pelos jovens, não há preocupação com a norma culta da língua. Mas veja, o mesmo texto numa linguagem mais formal. É interessante, vestibulando, estudante e amigo, na nova edição do Vestibular 500 Testes, a teoria e prática para que você alcance sucesso em seu vestibular.
de língua portuguesa, são 50 questões objetivas e 30 discursivas, além das de física, química, biologia, história, geografia, matemática e inglês. Há também uma bibliografia e sugestões para você se inteirar e, assim, prestar os exames. Vestibular 500 testes, especial do Guia do Estudante. Fique tranquilo, esse trema não existe mais, caiu, porque essa edição aqui é anterior à entrada em vigor do acordo, que foi em 2007. Fique tranquilo, vestibular agora é fácil. E aí vamos lá. Meio que, pelas coisas que eu já disse anteriormente, você já tem uma tênue, uma vaga ideia de qual seja a diferença entre linguagem formal e linguagem informal. Eu acho que não seja algo tão complicado de se entender. Linguagem formal é aquela em que é aquela que utilizamos em situações que não são as situações de amizade, que são situações mais solenes, vamos dizer assim. Como eu estava dizendo, você é um estudante de um curso técnico. O seu grupo desenvolve um projeto. Esse projeto, nas comissões da escola, tem uma aprovação suficiente, e você vai... E alguém sugere que você devesse submeter isso a uma a apreciação por uma comissão da Câmara dos Vereadores, para que isso fosse implementado na cidade inteira, sendo um bom projeto. E então você vai ter que preparar a sua apresentação para convencer os vereadores de que aquele é um bom projeto para a cidade, e depois isso vai ser apresentado ao Executivo Municipal para ser sancionado, né? Bem, você não pode chegar para apresentar o seu projeto apresentando-o como se você tivesse explicando aquele projeto para os seus amigos, num bar, na praia, onde quer que seja. Talvez, se você estivesse falando numa entrevista de televisão, e mesmo assim, qual é o conselho que eu daria? Na entrevista de televisão, você tem um público que é muito variado, vai desde o público formal ao ultra informal, as pessoas que têm um conhecimento mais amplo da língua e outros que têm um conhecimento extremamente limitado dela. Então, você tem que falar uma linguagem que seja acessível, que as pessoas escutem e entendam o que você está dizendo, que o pequeno, aquele mais humilde, com uma deficiência linguística, ouça e compreenda o que você está dizendo, e aquele com conhecimento linguístico mais rico, ouça e não ache pobre a sua linguagem. Um dia, eu estava ouvindo a entrevista de um médico falando sobre primeiros socorros, e ele, na TV Gazeta, e ele dizia o seguinte, que no caso de uma pessoa perder o ar, o fôlego, essa coisa, você tinha que levantar o mento da pessoa. E aí, por sorte, havia uma mocinha que estava fazendo a encenação com um boneco, desses bonecos que usam para teste de salva-vida, né? E ela pegou no queixo e levantou. Eu sabia que mento era queixo, porque em latim o nome para queixo é mentum. E eu sabia, obviamente, o que se tratava, mas eu fiquei pensando, quantas pessoas sabem que o nome do queixo é mento? E o osso, esse osso daqui, é mento? Quer dizer, aquele médico, para se fazer talvez uma coisa pernóstica, uma coisa arrogante dele, de dizer que ele sabia e tinha o domínio da linguagem técnica, mas aquilo não cabia ali. Aquilo caberia numa convenção de médicos onde aquela linguagem fosse, ou aquela gíria, aquele jargão, fosse algo facilmente inteligível dos seus companheiros.
Agora, numa entrevista de televisão, aquilo não caberia. Porque as pessoas tinham que entender o que é que ele estava dizendo, e não era o que estava acontecendo. A mesma coisa eu digo, se você tem um projeto para apresentar e você vai apresentá-lo a uma das comissões da Câmara dos Vereadores, você deve apresentá-lo o mais clara e distintamente possível. O mais formal e solenemente possível. Sem, no entanto, ser pernóstico, sem, no entanto, ser pedante, sem, no entanto, querer mostrar-se superior aos vereadores. Você precisa falar corretamente, conjugar os verbos corretamente, fazer as concordâncias com precisão, fazer a concordância temporal, que isso é extremamente importante, aquilo que antigamente chamava de consecutio temporum, fazer o acordo entre os tempos verbais dentro da oração de maneira correta, mas não falar de uma maneira hermética que ninguém compreenda o que você está dizendo. A linguagem formal não quer dizer uma linguagem ininteligível, quer dizer uma linguagem clara, precisa e, para aquela variante linguística, para a variante chamada culta, ou variante padrão, vamos chamá-la assim, o mais correta possível. Assim como a linguagem informal também tem as suas próprias regras que precisam ser seguidas. Só que não nos cabe aqui, nem cabe à escola ensinar como se deve usar a linguagem informal, porque isso a gente aprende no uso, com a convivência, no nosso bairro, na nossa comunidade religiosa, na nossa comunidade familiar, no nosso grupo de amigos. É aí onde aprendemos essa linguagem informal. E se você fugir das regras da língua informal, você não será compreendido pelo seu companheiro. E é isso justamente o que vai acontecer de você ter que reexplicar. E aí a língua informal ela vai se corrigindo à medida que ela vai sendo usada. Na linguagem formal, a correção se dá através da gramática, das regras que estão ali prescritas na gramática. Todo pai precisa ficar de olhos bem abertos para qualquer mudança de comportamento nos seus filhos. Todo pai deve atentar para qualquer mudança de comportamento em seus filhos. O gerente atropela todo mundo quando quer algo. O gerente não se importa muito com os outros quando quer algo. Muitas vezes respondemos com um tá legal em diversas situações, mas jamais escreveríamos isso. Tá certo, ok, beleza. Quantas vezes a gente não usa isso? Não, escutem bem, prestem atenção nisso. Não estou dizendo que isso constitua um erro. Eu não defendo a ideia de que a linguagem informal é uma linguagem errada e que a linguagem formal é uma linguagem certa. Por isso mesmo, não gosto muito do língua coloquial e língua culta. O que eu acho é que, qual é o correto? É você usar a língua, é você utilizar a forma linguística correta, adequada ao ambiente que você está. Então, se você está num ambiente que é informal, você usa uma linguagem informal. Se você está num ambiente mais formal, exige-se, espera-se que você use uma linguagem mais formal. Dou-lhes um exemplo muito simples. Imagine que você coloque um paletó, uma calça social, uma camisa branca, gravata, e vá à praia, sentar-se debaixo de um daqueles ombrelones e tomar uma cervejinha e tomar sol. Está correta essa vestimenta para ir à praia? É adequada? Do mesmo jeito, façamos o inverso. Você bota uma tanga de praia, um maiô, e vá ao fórum, porque você tem uma audiência marcada naquele dia. Será que a roupa que você está usando é adequada ao ambiente que você está frequentando? A linguagem, meus caros,
é a roupa das nossas ideias, é a roupa do nosso pensamento, é a roupa da nossa expressão. E, por consequência, ela deve estar adequada ao ambiente onde ela está inserida, onde ela está colocada. É isso que se espera, que a gente se vista adequadamente ao ambiente em que estamos. Da mesma forma, espera-se que usemos a linguagem adequada ao ambiente onde vamos nos comunicar. Aí vamos aqui. Concordância com o sujeito coletivo. Veja bem, o que é um sujeito coletivo? É um nome no singular que denota uma pluralidade de seres. Eu acho que vocês já sabem o que é um coletivo, né? Estudaram isso lá no 2º ano, acredito. Então, se o nome é singular, muito embora a ideia seja de pluralidade, a concordância normal, a concordância esperada é que o verbo esteja no singular. Eu tinha uma amiga que costuma dizer, eu não sou de corrigir as pessoas, não gosto de ficar corrigindo as pessoas, a não ser quando eu estou perdendo numa discussão. Aí, se eu estiver perdendo na discussão, a pessoa comete um desvio, não é assim não, é desse outro jeito. Porque aí a pessoa se irrita e começa a perder o fio da meada. Mas, essa minha amiga diz, o pessoal foram. Dói-me isso no ouvido, mas eu nunca corrigi, porque eu não gosto de andar corrigindo as pessoas. E ela é professora. O pessoal foram. Existe na gramática a previsão de uma chamada concordância ideológica. O que é essa concordância ideológica? É que você não concorda com a palavra, mas com a ideia. Só que essa concordância ideológica só existe em algumas situações. Não serve para todo mundo. Talvez se Machado de Assis tivesse dito o pessoal foram, isso virava concordância ideológica. Mas como essa minha amiga que mora no interior, que mora longe de tudo, aí não pode. Se fosse Carlos Drummond de Andrade que tivesse dito, não, isso é arte, é poesia, e não desacordo. Então, na língua existem esses pesos e essas medidas que são diferentes. Se a gente faz uma coisa, taxam-nos logo de errados. Mas, se um daqueles que ocupam os pedestais da importância, aí não, vamos analisar isso direito, porque deve haver algum contexto, porque deve haver alguma explicação aí que justifique. Não, é simplesmente bajulação e submissão. Então, diz aqui, olha, eu vou ler e depois eu digo porque o erro acontece. A multidão se aglomerava na porta da loja no primeiro dia da liquidação. Ponto. Empurravam-se, gritavam e reclamavam. Quem empurravam-se, gritavam e reclamavam? Na verdade, a multidão. A multidão era que se aglomerava, empurrava-se, gritava e reclamava. Se fosse outro autor fazendo isso, diriam que pela distância seria uma concordância ideológica. Mas se fôssemos nós, dizemos, não, entende-se o erro por conta da distância entre o sujeito e os verbos seguintes. Mas a gramática, vamos dizer por norma, espera que nome no singular, a concordância seja no singular. Essa é a regra, digamos, a regra básica. O verbo concorda com o sujeito a que se refere em número e em pessoa. Simples assim. Então, se multidão é singular, esse primeiro verbo estava no singular, os mais verbos todos deveriam estar também no singular. E aí ficava empurrava-se, gritava-se e reclamava-se. Aqui estão os exercícios, eu não vou me deter muito sobre eles, eu vou colocá-los lá no Siga A, e aí vocês fazem a resolução.
Então, nesse capítulo, haverá alguns exercícios, eu vou deixá-los todos no SIGA. Vou digitá-los todos e colocá-los aí lá no SIGA. E vocês respondem, que vai corresponder à parte assíncrona do nosso estudo. A questão do se. De que se é esse? Em português existem cerca de 27 funções diferentes da palavra se. Mas aqui, esse se é o chamado se apassivador, ou partícula apassivadora. Por exemplo, aqui, né? Vendem-se roupas antigas. Correto. Vamos ver aqui, né? Quando se dá a explicação disso, o normal é roupas antigas são vendidas. Vamos pegar aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar o se da jogada. Vendem roupas antigas. Não vou nem perguntar quem, mas o que vende? O que é vendido? Roupas. Veja, estou perguntando, o que é vendido? É vendido, passiva. Aí você diz roupas antigas, plural. Então, roupas antigas. Aí, se você pergunta e responde no plural, o que ou quem, você tem que botar o verbo no plural. Vendem-se roupas antigas. Aluga-se salas. Aluga-se o quê? Salas, no plural. Então, alugam-se salas. Essa é a regra melhor. Essa daqui é interessante, é o que a gramática define, uma vez que isso é a voz passiva chamada sintética e essa é a voz passiva chamada analítica. Então, para justificar isso daqui, o que fazem os autores das gramáticas? Transformam a sintética em analítica e diz, olha, aqui o são e o vendidas estão no plural, espera-se, portanto, que aqui também esteja no plural. Eu chamo a atenção de vocês dizendo que, se não houver uma preposição aqui, se não houver uma preposição, precisa-se de eletricista, precisa-se de eletricistas. Tendo uma preposição, aqui vai ficar sempre no singular. Mas não tendo preposição, a gente tem que ver a coisa que se vende, a coisa que se aluga, a coisa que se aplica, a coisa que se costura, para saber se o verbo vai para o plural ou fica no singular. Vamos aqui? Olha, cobre-se botões. Cobre-se o quê? Botões. Não está no plural? Tá. Então, a gente tem que pôr aqui, cobrem-se botões. Deixe-me ver aqui se eu consigo escrever comentar. É comentário. Não, acho que é isso daqui. Aqui, adicionar texto. Então, cobre-se botões. O que se cobre? Cobre-se o quê? Botões. Então, se está no plural, a gente vai cobrem-se botões. A mesma coisa aqui, veja, aluga-se apartamentos. Aluga-se o quê? Apartamentos, plural. Então, alugam-se apartamentos. E, por fim, vende-se casas. Vende-se o quê? Casas. E aí você já sabe que como é que vai ficar, né? Vendem-se casas. Certo? É isso daqui que se espera. Se botões são cobertos, veja, a explicação que vai dar é sempre a explicação partindo da ideia de que da voz analítica, da voz sintética para analítica, da voz sintética para analítica, da voz sintética para analítica. Essa é a ideia. E aqui está a forma, digamos, formalmente correta. Está errado dizer assim no ambiente informal? Claro que não, mas no ambiente informal, que isso fique bem claro. Agora, olha aqui o exemplo daquele que eu disse. Se vier com uma preposição, ou no sentido geral,
ou no sentido geral, fica no singular. Veja, precisa-se de professores com mestrado naquela faculdade, precisa-se de pedreiros, precisa-se de costureiras, precisa-se de eletricistas. Vive-se com qualidade em Santa Catarina. Veja, aqui só tem advérbio. Vive-se como? Com qualidade. Onde? Em Santa Catarina. O advérbio, obviamente, depois a gente vai tratar melhor sobre isso, a gente conhece basicamente fazendo 4 perguntinhas. Como, quando, onde e por quê. Essas 4 perguntinhas, quem responder essas 4 perguntinhas é um advérbio ou um adjunto adverbial. Então, vive-se como? Como, quando, onde e por quê. Vive-se como? Com qualidade. Onde? Em Santa Catarina. Estão vendo? Isso daqui são adjuntos adverbiais e que, portanto, esse verbo não tem nenhum complemento. Ele vive-se, ele é um verbo intransitivo ou transitivo indireto. E aí, quando acontece isso, a gente não faz variação do verbo. Aqui estão os exercícios, eu vou colocá-los lá no Siga A e vocês vão responder a eles, tá certo? Crase. Crase é uma coisa interessante, vejam. Primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: o que é a crase? A palavra crase. A palavra crase é grega e significa fusão, confusão. Você tem um a, que é uma preposição, portanto, que equivale a para, e você tem um a, que é artigo, feminino de o menino, a menina. Como eles são iguais, eles se juntam. Vejam, a gente faz muito crase ainda na língua. Não essa crase da gramática, mas a crase chamada de metaplasmo. A gente tem a palavra cooperar. Vocês já repararam quão poucas vezes a gente diz cooperar, mas diz, foi um trabalho em cooperação. Cooperação. O outro O se junta. Porque a crase é quando 2 sons iguais se juntam num só som. Isso é a crase. E aí, vejam, tem algum exemplo aqui? Não. Então, você tem um A. Como é uma das primeiras coisas que a gente pode fazer? Deixa eu ver se ele colocou aqui o macete. Mas vejam, como é que a gente pode saber sobre o uso da crase? Assim, uma regra básica. Isso ajuda muito a gente. Veja, se você pode substituir o a por para. Exemplo, ou a praia. Você pode dizer vou botar maiúsculo. Você pode dizer vou para a vou para a praia. Se você pode dizer vou à praia e você pode dizer vou para a praia, isso significa dizer que essa forma aqui, vou, ele é a mais a. Porque você tem o primeiro a do para e o segundo a do artigo. Vou para a praia. E, portanto, isso vai ficar vou a vou à praia. Outro exemplo, se você puder substituir o a por da. E o verbo, usando o verbo contrário.
Você tem exemplo. Vamos lá no mesmo exemplo. Vou a... Não. Vamos botar 2 exemplos nesse. Aqui poderia ter outro exemplo também, né? Exemplo 1. Exemplo 2. Vou a Arapiraca. Você diz, vou para Arapiraca. Ou ainda... Não, aí, se ele só diz vou para Arapiraca, você não usa a crase. O outro exemplo aqui é o vou à praia. Vamos lá, né? Vou à praia. Aí, qual é o verbo contrário de ir? Voltar, né? Aí você diz, volto da praia. Se você vai a e volta da, diz os professores de cursinho, crase a. Então, vou à praia. Certo? Ficou mais ou menos claro isso? Se tiver dúvidas, aí vocês entrem em contato comigo. Agora, vejam, isso aqui funciona sempre? Não. Mas na maioria das vezes isso serve. Na maioria das vezes isso serve. Não vai servir sempre, mas servirá em grande parte das vezes. Vou à praia, vou à praia. Prejudicial a. Prejudicial já é um verbo. Outra coisa que você pode fazer, deixa-me abrir outra caixa de texto aqui, é substituir a palavra feminina por um masculino. Qualquer masculino. Vamos aqui. Você diz, vou à praia. Aí, qual é um masculino de lugar para você botar no lugar de praia? Você diz, vou ao rio. Se você colocou vou ao rio e vou à praia, quer dizer que aqui tem o a artigo e o a preposição, que está aqui, olha, marcadinho, o a preposição e o artigo. Aqui estão o a preposição e o a artigo, só que tudo misturadinho. Precisa necessariamente ser uma palavra de mesmo campo semântico? Não. Você pode dizer, por exemplo, olha, chamaram a porta. Ixi, não me vem um exemplo agora, não. Acho que esses daqui estão suficientes, né? Portanto, crase é um fenômeno, uma vez que ele é o artigo a preposição a, mais o artigo a, significa dizer que crase só se usa com palavras que sejam femininas. Sempre. Não se usa crase com masculino, nunca, jamais. Se
o a tiver no singular e a coisa depois tiver no plural, ele não tem crase. Não se usa crase com pronome. Não se usa crase com pronome. Veja, isso é prejudicial às mulheres, é prejudicial para as mulheres. O sol é prejudicial às mulheres que têm um histórico familiar de câncer de pele. O sol é prejudicial às mulheres, né, para as mulheres que têm um histórico familiar de câncer de pele. Mas se aqui tivesse o sol é prejudicial a mulheres com histórico familiar de câncer de pele, a singular e mulheres. Se tiver no singular e o outro tiver no plural, não leva a crase. Aí aqui tem uma série de regras. Não use crase diante de verbos. Não use crase diante dos pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. A dívida a ser quitada, ser é verbo, não se usa crase. E mesmo que fosse ser, tipo humano, seria um masculino, não leva a crase do mesmo jeito. Obrigadas a pedir dinheiro nos semáforos, essas crianças causam pena na população. Faltaram a ele. Ele, primeiro, que é masculino, já não se pode usar crase por masculino. E não se pode usar crase mais, são duas as proibições sobre crase aqui. Primeira, por ser um masculino, segunda, por ser um pronome pessoal do caso reto. A atual diretoria não tem agradado a todos. Os pronomes indefinidos também não se usa crase. Como resumo, a gente pode pensar o seguinte, olha, diante de pronome pessoal, pronome indefinido, pronome demonstrativo. Diante de pronome, você não use crase. Pronome de tratamento, pronome. Do artigo indefinido, uma. Ora, se o artigo indefinido, uma, é um artigo, como é que você vai botar a crase? Significa dizer que o outro já é uma preposição, porque a preposição com o artigo, ela vai ter preposição e artigo definido ou preposição e artigo indefinido. Foi a uma reunião. No terceiro andar, há uma reunião. Sabe qual reunião? Não, não sei. Sabe em que sala também? Não sei. Palavras, diante de palavras repetidas. Frente a frente. Dia a dia. Não se usa. Cara a cara. Diante de palavra no plural, com o A no singular, obviamente. Aquilo que eu disse antes, né? Decreta-se a lei de proibição a máquinas. Sem crase. Diante da expressão Nossa Senhora e de nomes de santos, apelei a Nossa Senhora durante todo o mês de maio. Peça a Santa Rita. Quer dizer, diante do nome Nossa Senhora e dos santos, não se usa a crase. Diante das palavras dona e madame, também não se usa a crase. Com a palavra distante, se ela não tiver determinada distância, por exemplo, ensino à distância, é sem crase. A não ser que ela esteja determinada. Faça atualmente um curso de ensino à distância, sem crase. Diante da palavra terra, quando significa terra firme. Só se usa a crase se a terra a que se refere seja o planeta. Chegaram à terra e foram recepcionados. Naufragaram e depois de um mês chegaram à terra. Agora, se fosse perdidos no espaço e finalmente chegaram à terra, aí teria crase e o T seria maiúsculo. Diante da palavra casa, o lugar onde se mora, sem nenhuma determinação, aí você diz, assim que chegar à casa, telefono para você. Mas se fosse, assim que chegar à casa de meus avós, à casa de meus pais, aí teria crase, porque está determinada. Diante de palavra masculina, óbvio. Aí aqui trata-se da crase facultativa, do uso facultativo da crase. Facultativo, tem alguns casos, por exemplo, é um facultativo que você tem que observar como você utiliza. Por exemplo, esse daqui.
diante de nome próprio feminino. Qual é o normal das línguas de origem latina? É não utilizar artigo com os nomes próprios, femininos nem masculinos. Nenhum nome próprio se utiliza com artigo, em tese. Acontece que o Brasil sempre seguiu essa regra até a chegada da família real em 1808. Com isso, Portugal tinha começado a utilizar os artigos com os nomes próprios e o Sudeste, especialmente o Rio de Janeiro, São Paulo, começou a utilizar o artigo com os nomes próprios. E daí, obviamente, com a influência da televisão, essa desgraça dissemina-se por todo o Brasil e as pessoas acham que imitar os artistas da Globo ou imitar os atores ou apresentadores ou jornalistas é o correto. E aí começam a corromper o espírito da língua portuguesa, que é uma língua latina, e que, portanto, nenhuma língua latina utiliza artigo diante de nome próprio, porque nome próprio já é definido por natureza, não precisa do artigo. Então, acontece que, como algumas pessoas, especialmente no Sudeste, começaram a utilizar, puseram a crase como facultativa. Para mim, no meu caso, a crase, diante de nomes próprios femininos, é sempre proibitiva, porque eu nunca ponho artigo antes de nomes próprios. Se você nunca utiliza, você presta atenção quando você fala. Você diz, a Maria veio aqui em casa. Ou você diz, Maria veio aqui em casa. Eu fui na casa de Maria, conversei muito com ela. Como eu sempre uso o nome próprio, respeitando o espírito da língua portuguesa, não ponho artigo diante dele, não me deixo corromper pelas desgraças que vêm do Sudeste, pelas desgraças que a televisão nos impõe de goela abaixo, como eu não me submeto a isso, ela é, para mim, sempre proibitiva. Mas se você usa, ela passa a ser obrigatória. Se você usa artigo com nome próprio, meu caro, então, diante de palavra de nome próprio feminino, em que haja a preposição, você será obrigado a utilizar a crase, porque você usa o artigo. Mas o avaliador saberá disso? Não, o avaliador não saberá. Por ela ser facultativa, o avaliador passará por cima, você pondo ou não pondo a crase diante do nome feminino próprio. Mas você, internamente, deveria saber que, se você usa o artigo diante do nome próprio e não pôs a crase, você deveria saber que errou, fazendo aquelas conversões que eu mostrei aqui em cima. Olha. Aí vocês pausem o vídeo, deem uma olhada nisso daqui, e isso servirá bastante para vocês. Aqui estão os exercícios, que eu vou deixar também lá no SIGA. E aqui tem as regras de uso da crase, né? Nas locuções adverbiais, formadas por substantivos à noite, à tarde, às vezes. Aí vocês deem uma olhada nisso daqui lá. Uso da vírgula, vejam bem. A gente tem uma estrutura frasal que é sujeito, verbo e o complemento. Nunca, jamais, em hipótese alguma, você deve botar uma vírgula entre o sujeito e o verbo, nem uma vírgula entre o verbo e o complemento. Nunca, nunquinha, jamais, em hipótese alguma. Não se podem separar esses três elementos da frase, sujeito, verbo e complemento. Veja aqui. Rios desconhecidos ou famosos, que é o sujeito, fazem de Sergipe um passeio incrível. Aqui está sujeito, o verbo e o complemento. A gente não pode colocar vírgula aqui. Agora, repare bem. Se você explicar
Rios desconhecidos ou famosos, como o São Francisco, uma explicação, fazem de Sergipe um estado do Nordeste brasileiro, entre vírgulas, porque é uma explicação, um passeio inesquecível. E aqui estão os exercícios, tem um modelo, olhe para o modelo e veja se você vai ou não utilizar vírgula nessas frases. Também vou deixar esse exercício lá no Siga A. Quando você vai fazer uma enumeração, aí você precisa da vírgula para separar os elementos, né? Pedreiro precisa de cimento, areia, pedra, azulejo e tinta branca. Para isolar, separar o vocativo, né? Francamente, Mariana, que modos são esses? Isolar o aposto. O aposto é a explicação. Aquelas coisas que a gente viu antes, chamada de explicação, era o aposto. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, é uma criação de Mário de Andrade, poeta paulistano da semana de 22, outro aposto. Indicar a elipse, a omissão do verbo. Rosa gosta de samba, veja, Rosa gosta de samba e Luiz de música eletrônica. Luiz, vírgula, essa vírgula está substituindo o gosta. Rosa gosta de samba e Luiz gosta de música eletrônica. Separar orações coordenadas, porque elas têm o mesmo valor sintático. Chegou mais cedo, pediu um pastel, bebeu um caldo de cana e ficou esperando por ela. Isolar adjuntos adverbiais antecipados, quando você coloca onde deveria estar o adjunto adverbial? No fim. Bom mesmo é um café. Bom mesmo é um café quentinho pela manhã, seria a sequência direta. Mas se você traz o advérbio para cá, pela manhã, veja que até a entonação que a gente faz, quando a gente desloca o advérbio, é interessante, né? Pela manhã, é bom mesmo é um café quentinho. Separar orações subordinadas adverbiais, que é oração subordinada e advérbio, adjunto adverbiais, são praticamente a mesma coisa, né? Quando desfila, lembram-se das 4 perguntinhas para reconhecer o advérbio, o adjunto adverbial, ou a locução adverbial, ou a oração adverbial, como, quando, onde e porquê. Quando desfila, aquela modelo arranca suspiro. Mas se fosse aquela modelo arranca suspiros quando desfila, não teria vírgula. Separar orações intercaladas. O que é uma oração intercalada? É aquela que não faz parte da oração principal, ela não atrapalha se ela sumir. Caso você mude de ideia, disse o delegado àquela senhora, podemos iniciar uma busca no quarteirão. Olha aqui aquela senhora com crase, tá vendo? Aquela senhora é... Deixa-me agora ligar de novo. Para aquela senhora. Por isso ela está com crase aqui. Podemos iniciar uma busca no quarteirão. Isolar orações subordinadas adjetivas e explicativas. Lembra-se? A gente viu lá na frente, lá atrás. Explicação vem separada por vírgulas. Homônimos e parônimos. A última parte, acho, de nossa aula. A e A. A com H e A sem H. A nós usamos para indicar tempo futuro ou distância. E A com H para indicar tempo passado. Sairei daqui a 5 minutos, tempo futuro. Saiu há 5 minutos e não deu notícia, tempo passado. Acerca, separado. Acerca junto e acerca com A com H. Acerca é a cerca mesmo. A cerca, a casa, a cerca. Aquela cerca que fica separando um curral do outro. A cerca. A cerca de minha casa ruiu em virtude da forte chuva de ontem. A cerca junto é a respeito, sobre. Precisamos conversar acerca de seus atrasos. Precisamos conversar a respeito de seus atrasos. Acerca é o verbo haver, tempo decorrido, tempo passado. Não o vejo há cerca de 2 anos. Acerca só indica que não é preciso o tempo. Pode ser 2 anos, pode ser 3, pode ser menos.
Afim e a fim de. Afim junto significa afinidade. Usamos isso muitas vezes, raramente. Temos pensamentos afins, temos pensamentos semelhantes, temos pensamentos parecidos, temos pensamentos próximos. E a fim de indica finalidade, né? Estou a fim de estudar para as provas. Até o a fim de você é separado, viu? Ele está a fim de você, separado. Ao invés de e em vez de. Ao invés de significa ao contrário. Em vez de significa em lugar de. Agora veja aqui uma sugestão. Em vez de usar, prefira usar em vez de. Em vez de substitui essas todas. Agora, ao invés de, não substitui todas. Então, se você não quiser usar, não quiser aprender, aprenda essa. Em vez de, tanto serve como ao contrário, como em lugar de. Mas ao invés de, nunca pode ser no lugar de. Ao encontro de e de encontro a. Essa indica que você foi favorável e essa indica que você foi desfavorável. Os pais sempre devem ir ao encontro dos filhos para ajudá-los, para apoiá-los. O aumento veio de encontro às minhas necessidades, veio contrariamente, veio para atrapalhar, para pôr obstáculo. A princípio e em princípio. A princípio é no início mesmo, inicialmente. E em princípio é teoricamente. Teoricamente. Vai à festa? Em princípio, sim. Teoricamente, sim. Arrear e arriar, vamos passar essa daqui, porque a gente nem usa uma, nem usa outra, né? Mas arrear é colocar arreio num cavalo. E arriar só usa isso para dizer arriar as calças, mas eu acho que ninguém usa mais, que diz baixar as calças. E a única que sei que usa nos quartéis e nas escolas que ainda fazem o hasteamento da bandeira. Hastear é quando você bota a bandeira no topo do haste, cantando, do mastro, cantando o hino, né? E quando desce a bandeira, que era, por exemplo, antigamente as escolas de manhã cantava-se o hino, hasteava-se a bandeira ficava ali até a última aula da tarde, e aí descia a bandeira. Só que esse nome é arriar a bandeira. E aí cantava-se novamente o hino nacional e arriava-se a bandeira. Seção, secção, seção com dois S, com C e dois S, secção com S, seção com S C cedilhado e seção com três S. Para encurtar a vida de vocês, eu acho o seguinte, essa e essa, eu nunca uso essa seção com C cedilhado, eu sempre uso essa, porque são a mesma coisa essas duas. Secção vem de corte, uma parte. A secção, você vai ao mercado, aquelas partes são secções. Seccionar, cortar, são cortes. Então, você tem a secção de verduras, a secção de bebidas. Seção com três S é de alguma coisa que você assiste. Por exemplo, uma sessão plenária, a sessão da Câmara, uma sessão de cinema. E sessão com C e dois S é o ato de ceder, a sessão de terras, a seção do material de construção. Aí no IFAL distribuem material, né, para os alunos, caderno, farda, acho que caneta, não sei se aqui no campus Maceió distribuem calculadoras. Então, isso a gente pode dizer que a seção do material escolar acontece no início do ano letivo. Comprimento e cumprimento. Comprimento é a medida, a dimensão. O comprimento da casa é o comprimento do fio, o comprimento do eixo, e cumprimento é uma saudação. Dia, isso aqui não existe mais. A nova regra ortográfica diz que você não usa mais, não existe mais essa separação. Não usa hífen aqui. Então, essa daqui já não serve mais. Deferir é aprovar e diferir é diferenciar. Não, adiar. A reunião foi diferida. E também diferenciar. Discriminar é inocentar, tirar um crime, e discriminar é separar.
eu estava discriminando aqui o material que a gente ia utilizar para essa experiência. Não pensem que o verbo discriminar só tem a ideia de discriminação de raça, de gênero, essas coisas todas. Discriminar é o ato simplesmente de separar, de distinguir. Eu estava discriminando hoje os tópicos para essa aula. Iminente, que está prestes a acontecer, próximo a acontecer, e eminente é importante. Por isso se chama os bispos de eminência, pessoa importante. Infligir e infringir. Infligir é infligir o castigo, é castigar, punir. E infringir é quebrar, desrespeitar, infringir uma regra. Mal e mal. Quem pronunciar o L não vai ter nunca problema com isso, né? Mal é advérbio, mal com L, que nem dizem. Mal é advérbio e mal é adjetivo. Mal é o contrário de bem e mal é o contrário de bom. Não entendo por que Marquinhos é tão mal-humorado, é tão bem-humorado. Não entendo por que você ultimamente está com esse mau humor, está com esse bom humor. Botou aqui. Onde é com os verbos que indicam o lugar onde está, né? E aonde é sinônimo de para onde. Por isso tem esse a. Esse a aqui é o a da preposição, mesmo caso do ao. Eu vou ao Rio. Você vai aonde? Para onde? Ratificar é confirmar, aprovar, retificar é corrigir. Saltar e soltar. Não sei por que botaram isso aqui, mas. E aqui está mais um grupo de exercícios. E os porquês, finalmente. Vamos aqui. Eu vou fazer um resumo desses porquês bem mais simples, eu acredito, que isso aqui. Fazer aqui, dos porquês. Olha, a gente tem 4 tipos de porquês. Porquê separado. 2. Porquê separado e com acento. 3. Porquê junto. E o 4, porquê junto e com acento. O que significa cada um deles? Veja. Esse porquê é utilizado quando você fizer uma pergunta. Por que você não veio? Sempre que você tiver, vejam, a ideia aqui, subentendida a palavra razão. Por que razão você não veio? O outro porquê se usa quando o sinal de interrogação estiver junto dele. Você não veio. Por quê? Esse porquê, junto e sem acento, é a resposta, é a explicação. Porque estava doente. E, finalmente, o último porquê, ele utiliza-se sempre com artigo. Você diz, não sei, vejam, vou botar todos em maiúsculo. O porquê de você
não ter vindo. Não sei o porquê de você não ter vindo. Porque pergunta se tiver alguma coisa entre o porquê e o sinal. Por que razão você não veio? Então, você subentenda sempre a ideia da razão. Porque vai ser com acento quando vier junto do sinal de interrogação. Você não veio por quê? Porque junto é a explicação. Você não veio. Por que você não veio? Porque estava doente. E o porquê junto é um substantivo. Não sei o porquê de você não ter vindo. E aí, a gente terminou, meus caros, esse primeiro capítulo. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer problema que apareça, entre em contato comigo. Vocês têm meu contato, é só falar comigo. As atividades do SIGA-A, eu vou deixá-las ainda, deixarei todas essas atividades que passaram ali, por isso que eu passei velozmente por elas, para não perdermos tanto tempo. E aí, vocês, depois de assistirem a aula, vão ao SIGA-A e respondam essa atividade. É dessa atividade que vão ser duas coisas. Primeira, é delas que eu vou tirar a frequência de vocês, e é dela que eu vou fazer, das atividades que eu vou fazer as avaliações, tá certo? Um abraço muito grande e a gente se vê.